Olá, galera, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para o nosso Culto Kids, beleza? Hoje nós vamos falar sobre andando por fé. Então, estamos aqui eu, o tio Ércio e a tia Juliana, para a gente poder falar um pouquinho sobre fé, mais uma vez com vocês. É um assunto bem legal, um assunto bem bom, tá ok? E vamos começar fazendo uma oração aqui com a tia Juliana, ok? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de levar a palavra até as casas onde as crianças estão, onde os adolescentes estão. Nós agradecemos por esse tempo, agradecemos porque sabemos que nada será igual, tudo será melhor, tudo será infinitamente melhor, porque nós estamos aqui buscando e conhecer a tua palavra. Muito obrigada, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora a gente vai ter um momento de louvor e já já a gente volta com a aula, tá bom? Oi, meus amores, levanta do sofá e que a gente vai ter um louvor top agora, hein? Vamos animar pra gente começar essa aulinha maravilhosa e bombando! Vamos lá! Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. E o que? Aqui Jesus entrou e meu coração limpou. O que ele fez? Como? Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. E de novo. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou e meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. De novo. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou e meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. E de novo. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou e meu coração limpou. Como? Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. E é isso aí, vamos para nossa aulinha. Uhul! Ok, galera, voltamos mais uma vez aqui e nós vamos falar a respeito de andando por fé, certo? A nossa ministração hoje é andando por fé. Vamos falar sobre esse assunto legal que a gente precisa realmente ouvir para que fé seja gerada no nosso coração mais e mais. Beleza? Então, para a gente poder começar a aulinha de hoje, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus 11, 1, ok? E aí, acompanhe comigo essa leitura aí, em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o buscam. Amém, galera? Então, a gente falou a respeito de fé em Hebreus 11, né? Então, o que a gente pode aprender com isso? Fé, ela é a evidência das coisas que a gente não vê, das coisas que se não vê. Então, como é que a gente pode verificar isso? Né? Muitas vezes as pessoas elas têm que ver alguma coisa para poder ter fé no coração delas. Mas, de fato, isso não é fé, porque isso passa a ser um consentimento mental. Né? As pessoas falam, consentimento mental é o quê? Consentimento mental é quando você fala assim, ó, se eu não ver, eu não creio, sabe? Ou eu só creio quando eu ver.
Então, de fato, isso não é fé, porque você só vai verificar isso quando você acabar vendo aquilo, né? Ah, eu tenho fé para ter uma bicicleta, mas se isso não acontece, isso que você pensou em ter essa bicicleta, que você pensou essa questão, acaba caindo, né? Por quê? Porque você realmente não está vendo. Mas fé, de fato, ela vê a sua bicicleta, mesmo ali, ela não existindo fisicamente na sua frente. Então, a gente precisa a pegar isso realmente na fé e começar a declarar que realmente, olha, eu tenho uma bicicleta. Não porque eu estou vendo, mas porque Deus já me deu essa bicicleta. Amém, galera? Então, consentimento mental é quando, fala bem assim, ó, quando eu ver, eu creio. Então, isso depois a gente vai ter uma historinha a respeito de Tomé, um dos discípulos, falando a respeito disso daí. Ok? Vamos diante disso. Então, fé na palavra de Deus é nosso entendimento para as coisas como Deus. Como é que eu preciso ter fé para crer em Deus? Né? Como é que eu posso crer naquilo que eu não vejo? Então, se você não tem fé suficiente para crer que Deus existe, realmente vai ser difícil você andar por fé. Certo? Por quê? Deus, a gente não vê Deus, certo? Mas a gente sabe que Ele existe pela fé que nós cremos na palavra dEle. Amém? Então, essa mesma fé, ela traz a salvação, essa mesma fé traz o batismo no Espírito Santo, essa mesma fé traz a cura, essa mesma fé, ela nos auxilia nas nossas necessidades, ou seja, aquilo que a gente necessita, pela fé a gente busca e a gente consegue aquilo que a gente está necessitando naquele momento. Amém? Então, lá em 2 Coríntios 5,7 vai falar a respeito de que nós andamos pela fé e não por vista. E eu vou abrir aqui para a gente rapidão, para a gente poder, para vocês poderem realmente acompanhar também. 2 Coríntios 5,7. 2 Coríntios 5,7. Fala bem assim, gente, ó. Porque andamos por fé e não por vista. Então, o tipo de fé de Deus é independente dos 5 sentidos, certo? Não adianta se eu tenho que sentir, ou eu tenho que ver, ou eu tenho que tocar, para a gente poder crer na fé. Então, assim, crer em Deus ou crer naquilo que a gente almeja, a gente não precisa ver, certo? A gente não precisa sentir, a gente não precisa ouvir, certo? A gente realmente tem que ter essa fé. E como é que vem fé? Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, justamente isso que você está fazendo agora, aí na sua casa, ou aí no seu trabalho, né? Ou, lógico, esse culto está sendo para as criancinhas, mas um adulto claramente pode assistir esse vídeo também, e fé vai ser gerada no seu coração e vai ser aumentado mais e mais. Então, o tipo de fé de Deus, ele é independente dos 5 sentidos, você não precisa sentir, você só vai aumentar sua fé, crendo que realmente Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Beleza? Para receber qualquer coisa de Deus, nós temos que andar pela fé e confiar de fato em Deus. A gente precisa confiar em Deus. Né? A gente não porque está escrito na palavra, é isso mesmo. Eu creio que é de fato desse jeito. Mas será mesmo que você está crendo? Então a gente precisa realmente crer. E aquele que crê, ele fala. Aquele que crê, ele começa a falar aquilo que ele está crendo. Pai, obrigado porque eu já tenho a minha bicicleta. Pai, obrigado porque eu já tenho a minha bola de futebol. Pai, obrigado porque eu já consegui o meu celular. Então, é exatamente isso. A gente começa a crer e começa a declarar isso. Começa a falar. Porque fé fala. Beleza? Vamos seguindo aí. Quando se trata de coisas espirituais, nós precisamos confiar na Bíblia e não no que os nossos olhos estão dizendo. Porque aquilo que os nossos olhos estão dizendo são naturais. É aquilo que de fato a gente está vendo. Se eu quero uma cadeira, né? Se eu preciso de uma cadeira ou se eu preciso de uma escada, né? Eu só vou conseguir subir nessa escada se eu ver essa escada, se eu coisa. Mas
de fato, se você crê que você tem essa escada vai aparecer para você, um colega vai te emprestar, ou alguém vai ligar para você e perguntar se você está precisando dessa escada, mas de fato, a gente precisa crer que a gente já conseguiu todas as coisas, não olhando somente pelos olhos naturais que nós temos, amém? Então, a gente vai falar um pouco do tipo de fé de Abraão, em Romanos 4, 16, 22. Romanos 4, 16, 22, a gente vai falar um pouco do tipo de fé de Abraão. Deixa eu ver aqui, aleluia, obrigado, Pai, porque Tu és bom, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Olha só, em Romanos 4, vamos lá ler. Fala bem assim, acompanha aí. Romanos 4, 16 ao 22. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, então, creu em Deus, né? O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, como se já existissem. O qual, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo. Quem que não se atentou para o seu próprio corpo? Abraão, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Então, Abraão, ele andou de fato por fé. Ele já era idoso, Sara era estéril, ela não poderia gerar um filho, mas Adão andou em fé por causa daquilo que Deus tinha falado para ele, por causa daquilo que Deus já tinha prometido para ele, certo? E ele não via, ele não olhou as circunstâncias, porque de fato ele já era idoso, ele já tinha uma certa idade, certo? E quando Adão, depois de 100 anos, realmente ele conseguiu aquilo que Deus prometeu para ele. Então Abraão chamou as coisas que não são como se já fossem. Ele creu exatamente que ele iria ser pai de multidões, assim como ele é hoje, pai de multidões, na fé em Cristo Jesus, na fé em Deus, beleza? Abraão não considerou o seu próprio corpo, Abraão sabia o que Deus tinha prometido e iria se cumprir. A Bíblia recomenda o tipo de fé de Abraão e precisamos ser como Abraão e andar pela fé. Nós precisamos de fato ser como Abraão e andar pela fé, certo? Aquilo que você precisa, o que você está precisando hoje? O que você está precisando hoje é de uma bicicleta, o que você está precisando hoje é de uma cura, o que você está precisando hoje é de uma ajuda, entendeu? Então você tem que crer que realmente Jesus veio para nos redimir dos pecados, Jesus ele veio para nos libertar do império das trevas, Jesus ele veio de fato para se cumprir nele a lei. Então a gente precisa saber disso e começar a crer com o coração na palavra de Deus. Aquilo que está escrito é o que é verdade. A verdade absoluta é aquilo que a palavra fala. A verdade absoluta não é o que eu penso, não é o que você pensa. A verdade absoluta é aquilo que Deus fala através da palavra dele. Então, como é que fé vai ser gerada no seu coração? Ouvindo a palavra, certo? Fé vai ser gerado, vai ser aumentado quando você ouvir louvores, quando você orar a Deus, certo? Então, de fato, realmente é isso que vai acontecer e você vai conseguir sair desse lugar de parado e começar a caminhar, e daqui a pouco você está correndo e vai ser um sucesso, beleza? Então eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de uns dos discípulos de Jesus, né? E ele teve uma atitude contrária àquilo que a gente está falando, que é sobre fé. Nós vamos falar então sobre Tomé.
né? Tomé foi um dos discípulos de Jesus e Tomé, ele não pôde ver, de fato, aquilo que Jesus diz pelos olhos espirituais dele, mas ele queria ver com os olhos naturais dele. Então, certa vez, depois que Jesus ressuscitou, no terceiro dia, o que aconteceu? Jesus, ele visitou, ele foi até o lugar onde os seus discípulos estavam, e as portas estavam cerradas, ou seja, as portas estavam fechadas, e naquele instante Jesus esteve com eles, e eles viram Jesus e creram em Jesus, né? Mas Tomé não estava com eles naquele momento. Tomé, de fato, ele não estava lá. E quando Tomé chegou naquele local, Jesus já não estava mais. E aí o pessoal, os discípulos, amigos deles, os irmãos deles, falaram para ele, Jesus esteve conosco, o Senhor esteve aqui. E aí Tomé, né, ele falou assim, Tomé, ele acabou falando assim, eu só creio se eu ver as marcas dos pregos na mão dele, se eu pegar tocar a minha mão no lado dele, para eu poder realmente saber que é Jesus. Eu creio só se eu ver. Eu vou ver para crer. Então, o que acontece? Ele não crê, ele não teve a fé suficiente para crer que Jesus esteve ali com os discípulos, certo? Então, ele teve que ver primeiro. E aí, momento depois, a palavra fala que Jesus voltou, né? Jesus apareceu novamente para seus discípulos, e Tomé estava com eles dessa vez. E aí, dessa vez, Tomé estava com eles, e Jesus disse para Tomé, põe aqui seu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê. Mais crente, ele fala, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu assim, meu Senhor e meu Deus. E Tomé, né, falou assim, dessa vez ele creu, ele viu, ele tocou, falou assim, meu Senhor e meu Deus. E Jesus respondeu assim, Tomé, porque tens me visto, tu crês? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então a gente precisa de fato crer, pessoal. A gente precisa de fato crer que Deus é galardoador, que Deus é o nosso Pai. A gente precisa crer que Deus ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então a gente, essa fé, ela não é um sentimento mental. Eu preciso ver para crer. Não, de fato você precisa crer, porque Deus ele se alegra com a sua fé. Amém? Então a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz para andarmos pela fé e não por vista. E fé é isto, crer em coisas que você não pode ver, crer simplesmente porque a palavra de Deus diz. Então, aquilo que a palavra de Deus diz é verdade. Aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade absoluta. Amém? Então não é aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, ou aquilo que outras pessoas falam, ou aquilo que você pensa que é verdade, mas a verdade absoluta é a verdade da palavra de Deus. Então não seja como Tomé, beleza, pessoal? Não seja como Tomé, que apenas usou os seus olhos naturais. Use os seus olhos da fé e creia que o que Deus diz em sua palavra, creia de fato. E quando você começar a crer, começa a confessar aquilo que você está crendo no seu coração, e as coisas vão surgirem, e as coisas vão de fato, se você está precisando de uma cura, você vai ser curado, se você tem alguma necessidade, você vai ser suprido. Então, de fato, é isso. Começa a declarar a palavra e crer somente, beleza? Nós vamos agora ter uma ministração, uma palavrinha aqui com a professora Juliana também, com a Ju, a tia Ju, e a gente vai seguindo aí, beleza, galera? Vamos indo aí. Olá, pessoal, de volta para a gente falar mais um pouquinho sobre o nosso estilo de vida, que é a fé. Imagina aí que você foi numa loja, numa conveniência, no supermercado, porque você estava desejando demais um chocolate. Uma barrinha de chocolate aqui. Delícia, o dia inteiro pensando nela, o dia inteiro desejando ela. Aí você ficou
Nossa, com aquele sabor na boca, eu tenho que comprar. Beleza. Papai e mamãe ofertaram na sua vida aí um dinheirinho, foi lá e comprou, né? E a vontade era tanta, né, de saborear esse chocolate, que já na hora do pagamento ali no caixa, você já abriu, né? Ah, eu vou abrir, que eu não aguento esperar. Eu vou abrir, eu vou comer. Que tá demais, gostoso. Eu fiquei o dia inteiro esperando por isso, gente. Que delícia. Nossa, tá melhor que eu imaginava. E foi comendo. Foi comendo, comendo, comendo. Foi se retirando, olhando os produtos lá, foi se retirando da loja. Quando chegou lá no final da loja, né, já na porta de saída, veio um guarda de lá, viu que você estava já com os últimos pedacinhos de chocolate, né, na mão, segura pelo braço. Ei, você pagou por isso? Você está comendo tudo isso aí, você pagou? Claro que eu paguei. Com certeza. Então me prova. Qual é a evidência que você tem para me dizer que você não comeu esse chocolate sem pagar? Aí, o que vocês fariam? O que vocês teriam que fazer nesse momento? Né? Qual é a evidência, a prova? Afinal, você já estava com o chocolate acabando, você já estava com o chocolate no fim. Né? Bem que eu gostaria de comer todo, mas não vou fazer isso agora, tá? Não vai dar tempo. Mas, no finalzinho, poxa, né, já foi tudo pro bucho. E aí? Não tem mais como dizer, né, tá aqui de volta o chocolate. Tem que provar que você pagou, né? Tem que provar que alguma coisa aconteceu ali para você ter o direito de estar saboreando esse chocolate. Então, você mostra o quê? O cupom fiscal. Uau! Essa aqui é a prova que você pagou. Isso aqui é o chocolate? Não, não é o chocolate. Ele é a evidência de que você pagou e você tem o direito de saborear aquele chocolate. Né? Então, aí, na hora, o guarda desarma, né? Não, beleza, tudo bem, me desculpa, tranquilo, pode ir para casa. Então, do que a gente pode tirar de lição disso para trazer para a palavra? Quando nós temos fé em Deus, quando nós temos fé no Senhor, nós temos a certeza de que aquilo que a gente está orando, que a gente está crendo, vai acontecer. Então, por exemplo, eu desejo o chocolate. Quando eu tenho esse papelzinho na mão, é o chocolate? Não é. Então, a fé é a mesma coisa. A fé é a evidência, é a certeza de que o que nós orarmos, o que nós crermos vai acontecer. Então, a gente tem a Bíblia como a nossa evidência. A palavra de Deus é a nossa evidência. É aquilo que nós temos nela como certeza para que pudéssemos ter o direito de usufruir tudo que está escrito nela. Então, ali me garante que eu posso orar por cura, que eu posso orar por prosperidade, que eu posso orar pelo próximo, que essas coisas vão acontecer. Então, estou vendo já o resultado da minha oração? Não, não estou vendo. Mas eu tenho uma evidência. Assim como o cupom fiscal foi a evidência para o chocolate, a palavra de Deus é a evidência, é a prova de que nós temos fé que tudo que nós orarmos e que pedimos vai acontecer. Amém? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Né? A gente está vivendo esse tempo aí um pouco em distância, mas saibam que a gente ama vocês e que estamos com muita saudade de vocês, viu? Agora a gente vai aprender um pouco mais de como que a gente pode andar vivenciando essa fé, com um teatrinho que a gente preparou bem especial para vocês, tá bom? Mãe? Sim, Joel. Bem, mãe, não entendo. O que você não entende, Joel? Eu orei uns 10 anos atrás por uma bicicleta e não recebi ela ainda. Eu acho que Deus não ouve minhas orações. Joel, Deus escuta sim as nossas orações. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Quando que você creu que você recebeu essa bicicleta? Mas, mãe,
Como eu vou crer em algo que eu não vi? Joel, eu não entendi o que você falou, mas quando que você acreditou que recebeu essa bicicleta na sua oração? Mãe, claro que eu não vou acreditar. Como eu vou acreditar em algo que eu não vi? Joel, a gente tem que primeiro crer antes de ver. A Bíblia diz que nós devemos crer enquanto oramos, sabia? E nisso a gente vê depois os resultados, de acordo com nossa fé. Como? A Bíblia diz que a fé é evidência das coisas que não são vistas. A palavra de Deus garante que você já tem essa bicicleta. Eu acho que eu entendi. Eu não criei quando eu orei. Eu tenho que andar pela fé e não pelo que eu vejo. Isso, meu filho. Você está certo. E a Bíblia também diz que nós devemos exercer a nossa fé e a nossa paciência. Porque Deus nem sempre responde às nossas orações imediatamente. Eu não posso ser tão impaciente com Deus, né? É verdade. Eu entendi agora. Tenho que usar minha fé e minha paciência. Pai, muito obrigado. Eu creio que recebi essa bicicleta pela fé e pela paciência. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu filho. Eu creio junto com você. Mãe, eu posso ir na casa da Joana? Pode, meu filho. Vai lá. Ok. Oi, Joel, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha só a minha bicicleta nova. Bonita, eu também ganhei uma bicicleta nova. E cadê ela? No momento você não pode vê-la. Por que você não veio com ela? Eu orei e pela fé eu creio que recebi minha bicicleta nova. Mostre-me a sua bicicleta então. Me dê alguma prova de que ela existe. A Bíblia é a minha maior prova, pois como está escrito em Marcos 11:24, se você orar e crer, será seu. Por isso eu tenho uma bicicleta nova. Ah, que loucura! Você nem tem bicicleta nada. Sim, eu tenho. De acordo com a Bíblia eu tenho. Estou usando minha paciência. Então vamos lá, suba nessa bicicleta e vamos dar uma volta. Ah, pai, eu não me importo com o que a minha colega está falando. Eu orei e creio que eu recebi a bicicleta. É melhor ir para casa agora. Oi, Joel. Oi, mãe. Você não vai acreditar. O quê? O seu Silveira esteve aqui em casa. Sério? Teve? E ele comprou uma bicicleta pro filho dele nova. E adivinha? O quê? Ele... Meu Deus. E deu essa daqui pra você. Deus respondeu minhas orações. Olha, filho, que coisa linda. Obrigado. Então, galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Está terminando mais um Culto Kids aqui. E realmente a gente fica triste. A gente gostaria de estar mais tempo com vocês. Mas, ó, domingo que vem tem mais. E eu consegui falar, que top. Beleza? Então, assim, compartilha esse vídeo, galera. Aquelas garotadas, seus colegas que às vezes tira outro tempo para ver outras coisas, ok? Compartilha com eles, manda o link para eles, tá ok? E porque vai ser um sucesso na vida deles também. Eles precisam também aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eles precisam aprender como andar por fé, certo? Nós também estamos aprendendo bastante. E desejamos para você uma ótima semana, um sucesso bom demais. Tchau, galera. Curte lá, galera. E se inscreve no canal. Não esquece de indicar para todos os seus amigos.